tá? Então no modelo MMC a gente está trabalhando com uma fila, vários servidores, e aí devido à complexidade das fórmulas, nós vamos determinar o NS e NF graficamente, tá ok? E aí lembrando vocês o seguinte, que o modelo MM1 que nós trabalhamos era um sistema onde tem uma fila e aí os clientes dessa fila passam por um atendimento. O modelo MMC é uma única fila, mas eu tenho mais do que um atendente. Então esse seria o layout do nosso modelo MMC. Tá? E aí quando a gente pega a taxa de utilização, né, que é aquele ρ que vocês já aprenderam, taxa de utilização, vocês viram que a fórmula era ρ é igual a lambda sobre CMI. Né? Isso nós já vimos. Mas esse C ele faz referência ao número de atendentes. Tá claro? Então nesse exemplo aqui desse segundo sistema aqui, ó, o C vale 3. Então como eu vou ter uma taxa de chegada, que é um lambda, eu vou ter um valor de μ referente ao processo de atendimento, e como eu estou trabalhando nesse exemplo com 3 atendentes, o meu ρ vai ser o lambda dividido pelo C vezes o μ. Tá? Então até aí tranquilo, né? Porque essa fórmula nós já vimos. Visualizar esse sistema vocês já viram. Só estou falando para vocês agora que nós vamos trabalhar no modelo MMC com um número de atendentes diferenciado. E o porquê de trabalhar dessa forma? Porque às vezes eu posso estar com um problema de espaço aqui para esses atendentes, para esses clientes dentro do sistema, né? Às vezes você tem uma limitação lá de caminhões que chegam no sistema de britagem, e aí você coloca 2 britadores em paralelo para reduzir essa fila gerada, por exemplo, né? Às vezes você está com um problema de custo. O custo de uma determinada área parada na fila te obriga a trabalhar com mais de um atendente, visando a reduzir a fila desse cara aqui que tem um custo mais elevado que o custo dos atendentes. Inclusive nós vamos fazer exercício assim, né? Lembra no MM1 que a gente, aqui ó, no MM1, que a gente modificava esse cara aqui por um atendente que atendia com a taxa melhor, né, para melhorar? Aí a gente perguntava se o cara que atendia mais rápido, mesmo eu pagando um salário maior, era mais interessante que um atendente lento. A diferença é que agora a gente vai colocar mais do que um atendente. E o valor de NF e NS nós vamos gerar graficamente. Por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui para determinar NS. Então nós vamos ter no eixo X o nosso fator de utilização ρ. Eu vou ter as linhas correspondentes à quantidade de C. Por exemplo, aqui se eu estou trabalhando com um atendente, se eu estou trabalhando com 2 atendentes, né? Vamos considerar a partir de 2, porque com 1
a gente determina via MM1, né? Então, com 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E aí a gente determina o NS correspondente. Lembrando que essa curva Y aqui, né? Não, lembrando não, informando que essa curva Y ela é logarítmica, né? Então, se você for olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É assim que você lê esse gráfico aqui. Vamos ter uma curva também específica só para NF, tá? Onde o eixo X é o fator de utilização. E vamos resolver o nosso primeiro exemplo. Tá? Só um segundo. Não é esse. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse mesmo. Então, ó, o problema, esse problema foi feito... era um exercício antigo que nós fizemos via... Nós fizemos ele no problema de MM1, tá? Ok, teve um problema lá que vocês resolveram em MM1, que era o seguinte: a gente determinava o custo horário do sistema. E aí, a gente trabalhava com um atendente e o nosso sistema, a gente tinha lambda valendo 1 e mi valendo 1,2. E aí a gente tinha o custo do atendente valendo 9, o custo do operário parado valendo 18. E aí o objetivo nosso aqui agora, trabalhando com MMC, é aumentar o número de atendentes para chegar ao custo mínimo. Tá claro aí o que nós vamos fazer nesse problema? Tá, né? Lembra do problema que a gente tinha lá o custo do atendente e o custo do operário? Nessa dada condição aqui? O que nós vamos fazer agora é pegar esse mesmo sistema que tinha só um atendente e nós vamos colocar 2 atendentes, depois vamos colocar 3 atendentes e perguntar qual que vai ser o menor custo. Trabalhar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, tá ok? Dado o valor de lambda e o valor de mi do problema, tá? Então eu já deixei essa tabela aqui mais ou menos esquematizada, aonde na primeira coluna aqui nós vamos colocar o valor de C, que pode ser 1 atendente, 2 atendentes, 3, 4 e 5. Vamos fazer até 5, tá bom? A gente tem aqui o ρ. Nós vamos determinar um NS. Por quê? Porque a quantidade de profissionais do operário parado lá na fila, ele tem um custo de 18, né? Para determinar o custo do operário parado aqui, vai ser esse valor 18 vezes a quantidade de operário dentro do sistema. Vocês lembram que nós calculamos o custo dessa forma? Então eu vou precisar de calcular o NS. Outra coisa que nós vamos precisar de calcular é o custo do atendente. Se eu estou usando um atendente, qual que vai ser o custo dele? Quanto, gente? 9. Se eu estou usando 2 atendentes, qual que vai ser o custo? 18.
Se eu estiver usando 3? 27. Se eu estiver usando 4? 36. E 5? 45. Então pronto, já preenchi a primeira tabela para vocês. Bom, eu tenho o custo do atendente, mas eu tenho o custo de quem também? Qual que seria o outro custo aqui que eu vou precisar para calcular o custo mínimo do sistema? Operário. Do operário parado, né? Por quê? Porque se eu estiver calculando com C valendo 1, se o meu NS ele vai me dar a quantidade de operários parados no sistema, né? Aí eu multiplico pelo custo do operário e pelo custo do unitário do operário, e aí eu tenho o custo aqui de operários dentro do sistema. E aqui por último eu vou ter quem? O custo total, que é a soma do custo do atendente mais o custo do operário. Tranquilo, melhor trabalhar com a tabela, né? Fica mais fácil de entender, não é? Bom, para calcular o ρ aqui, com C valendo 1, ele dá quanto, gente? Vou pegar a calculadora aqui. O ρ fica valendo quanto? Qual que é a fórmula que vocês vão usar para calcular o ρ? Lambda sobre semi. Isso, dá quanto o ρ aqui? Zero vírgula 83. Isso. Bom, o NS vai ser como? Se eu estou usando um atendente, esse sistema ele é o quê? Ele é MMC? MM1. MM1. Como que eu calculo o NS no MM1? Hein? Lambda suprimir menos lambda. Isso. Obrigado aí quem falou. E aí o NS aqui fica valendo quanto? 1 dividido por 1,2 menos 1, que dá 0,2. 1 dividido por 0,2 dá quanto? 5, né? 5. Bom, então o custo do atendente, como eu só estou usando um atendente, vocês já me falaram que custa 9. O custo do operário, então esse sistema em questão, trabalhando com um atendente, ele mantém quantos operários dentro do sistema? 5, que vocês calcularam. Então o custo de operário total vai ser quanto? 5 vezes 18, que é 90. Isso, que dá 90, né? E o custo total vai dar quanto? 91. Então esse é exatamente o MM1 que nós fizemos, né? Foi exatamente esse exercício. Agora vamos fazer junto aqui, eu pegar esse sistema nessa condição e colocar 2 atendentes. Então vai ser um sisteminha assim, né? É isso que está acontecendo, é isso que a gente está fazendo. Assim, esse custo aqui está muito alto. E se eu colocar 2 atendentes, né? Então agora a gente está falando de um modelo MMC. Então, o ρ vocês sabem calcular, que a fórmula é a mesma. Calculem o ρ aí para mim. 0,42? Isso, dá 0,42. Todo mundo chegou nesse número aí? Sim. Sim. Bom, aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando do modelo MMC, correto? Que é mais de um atendente. Então, para calcular o NS, eu tenho que olhar no gráfico, certo?
Então deixa eu ir lá no gráfico. Esse aqui. Bom, então eu tenho que jogar o valor do ρ aqui e achar o NS. Qual que é o valor do C que a gente está usando? 2, não é? 2. Então é essa linha aqui que eu vou olhar para ela. O ρ deu quanto? 0,42? Isso. Isso. Já deixei uma reguinha aqui, ó. É 0,45 a metade. 0,42 deu algo mais ou menos aqui, ó, no meu golpe de vista aqui. Para 0,42 aqui, qual que é o valor do NS? Deixa eu aumentar aqui para você. Ups. Fiz bobeira aqui. Qual que é o valor do NS, gente? Né? Alguma coisa Eu pra acho falar. que é um mesmo. Caiu em cima, deu 1, né? Beleza? Estou fazendo besteira. 1. Então vamos voltar lá no problema. Tirar um pouco esse zoom. Bom, o nosso NS ficou valendo 1. Bom, então o custo do atendente vocês já me falaram. Como são 2 atendentes, o custo de 1 é 9, 2 ficou 18. E o custo do operário? Um operário custa 18. No nosso esse sistema aqui, ó, com 2 atendentes, o NS ficou valendo 1. Então o custo de operário vai ser quanto? 18. 18. E o custo total vai ser quanto? 36. Tá claro aí, gente? Tá claro aí para vocês? Sim. Anjo, uma dúvida. Pode perguntar, Pedro. O gráfico que vai ser sempre o mesmo? Oi? O gráfico que você está usando para definir o NS, ele vai ser sempre aquele mesmo ou vão ter outras, Não, dependendo da quantidade? vai ser esse daí que a gente tá vendo. Ah, beleza, então. Beleza? Depois vai ter um outro gráfico também que é para NF, tá? Mas é o mesmo estilo de... A forma de resolver é a mesma, tá, Pedro? Mas aí o seu problema vai estar perguntando, vai estar associado a NF, você usa o gráfico de NF e não de NS, tá bom? Beleza. Então tá bom. Ô, gente, então façam para mim então deixa eu só comentar aqui antes de vocês fazerem. Então o fato de jogar 2 atendentes nesse sistema, o custo total já caiu de 99 para 36. Olha a evolução que a gente teve aqui, né? E o NS caiu para 1, né, dentro do sistema. Por quê? Porque ele caiu drasticamente, olha. Antes eu tinha no sistema 5, ele passou a ser 1. Então por isso que o meu custo total aqui despencou para 36. Então façam um favor para mim, calcule agora o custo total trabalhando com 3, 4 e 5. Esses gráficos esse gráfico de NS aqui, ele já está lá nos arquivos da pasta da turma, tá? Então quem quiser pegar lá para visualizar melhor, então desenhe essa tabelinha para mim e calculem para mim o custo total para ser valendo 3, 4 e 5. Calculem agora aí, por favor. Tá bom?